Oi, pessoal. Hoje a gente está aqui com a atriz Amanda Azevedo, conhecida como a Luísa de Volta aos 15 da Netflix, e mais recentemente como a Rita de Histórias de Quase Amor para Quem Tem Pressa. Essa é uma produção independente da Amanda com o Felipe Souza, também um excelente ator. E além de serem os protagonistas, os dois também assinam o roteiro, a direção e até a parte de figurino e a trilha sonora da série. O curta atualmente conta com 4 episódios disponíveis no Instagram e no TikTok, e ele acompanha a história da Rita e do Roberto e os encontros e desencontros dos dois jovens, além de refletir sobre os relacionamentos modernos e essa pressa digital que afeta muito a vida social dos jovens hoje em dia. Recentemente, a Amanda e o Felipe, eles estiveram no Festival Rio Webfest com 6 indicações pela minissérie e levaram o prêmio de melhor microsérie para casa, muito merecido, aliás. E é uma produção que recebe muito carinho dos fãs, tem muita gente que compartilha, e tanto no Instagram quanto no TikTok. E hoje a Amanda vai contar um pouquinho para a gente sobre o processo de criação da série. Antes de iniciar, eu quero agradecer a Amanda pela presença e também parabenizar pelo prêmio no Rio Web Fest. Obrigada, obrigada. Olá, todo mundo que vai assistir. Adorei quando, né, você me convidou também. Adoro falar sobre esse projeto. Acho que o projeto autoral tem um carinho ainda maior, né, quando a gente faz. E é isso. Acho que hoje as pessoas me encontram e falam: Nossa, eu te conheço. Aí antes já era a Luísa de Volta aos 15, aí agora é da Rita. E aí tem um sabor muito especial, né, porque é um projeto autoral, então. Muito feliz com ele, com a premiação e tudo que vem pela frente ainda com ele. E como que o projeto nasceu? Então, ano passado, estava fazendo muito projeto de suspense, de terror e investigação policial, e eu estava nessa onda, assim, o que foi muito legal. Inclusive, alguns projetos estão ganhando espaço aí nos festivais. E aí começou esse ano, e aí eu tava. Não, no final do ano passado, eu falei, nossa. Quero fazer uma comédia romântica agora, quero uma coisa mais leve, mais romance. E eu já tive um projeto em 2020 autoral que chamava Call com Cleo, que era a personagem Cleo, que também era nesse formato vertical. Eu também fui para o festival com algumas indicações. E eu queria resgatar esse lugar, assim, que é muito fácil para mim, assim, desde criança eu faço teatro, faço comédia, então eu falei, bom, acho que esse é o momento. E aí eu me reencontrei com o Felipe numa aula de teatro, eu sempre gostei do trabalho dele, e a gente estava naquele momento, vamos fazer alguma coisa juntos e tal, e aí fica sempre tipo, então vamos se falando. E aí a gente vai entendendo o que que pulsa na hora, né, como criação. E aí teve um dia que me veio o monólogo do primeiro episódio, assim, tipo assim, naturalmente eu escrevo textos. Tem vários textos aqui no meu bloco de notas e quando dá vontade eu pego um e faço assim. E aí eu criei esse monólogo dessa menina que encontra esse cara e aí ela já quer fugir de um clichê romântico e ela já fala, não me conta seu sobrenome, porque eu vou te fuçar depois e aí tudo vai acontecer, eu já sei o final da história, então assim, não quero me envolver. E aí eu mandei esse monólogo para ele, que é do primeiro episódio, para o Felipe, e falei, continua. O que que você acha? Tipo, escreve aí sua parte agora. E aí ele me veio com o plot twist de que o Roberto já conhecia a Rita há 2 anos. E aí foi o melhor plot twist que poderia ter, que nem eu sabia. Então, na hora deu um match, assim, criativo. Acho que eu e o Felipe, a gente virou uma dupla muito boa, assim, porque os dois são muito sonhadores e inquietos, assim, inconformados. Então, a gente adora questionar as coisas e subverter um pouco a ordem. Então, acho que quando a gente fala de comédia romântica, tem esse desafio, né? De como não cair num clichê. Mas será que tem como não cair, né? Porque eu acho que amor é sobre clichês, só que também vamos pensar em outros aspectos ou outros pontos de vista. Então, acho que esse é o diferencial desse projeto e o que eu e o Felipe a gente fica se instigando, assim, né? E é uma parceria muito linda, dá para perceber que vocês colocam muito carinho na produção, desde a edição do vídeo até o roteiro mesmo. E o roteiro, ele também revisita vários personagens da cultura brasileira, né? Desde os nomes dos personagens principais até o nome do cachorrinho, Chico Bento. E essa tem também toda a estética vintage que contrasta muito com essa história de ter pressa. E foi algo que foi planejado desde o começo no roteiro, ou vocês acabaram decidindo depois quando começaram a planejar as gravações?
Então, quando a gente criou esse primeiro episódio, a gente falou, bom, ou a gente só tem uma cena para, ou isso é uma cena, ou isso vira um projeto maior. E aí a gente pensou, aí você começa a trazer algumas referências que, né, a gente tem para ir entendendo quais são os caminhos. E aí veio muito Modern Love, que é uma série que são esses amores contemporâneos em pequenos episódios e diferentes. E aí a gente falou, ai, vamos fazer isso então. Então, o primeiro episódio é Rita e Roberto, nos próximos a gente vai criando outras coisas. Só que foi um estouro, a Rita e Roberto. E aí a gente falou, vamos continuar essa história. E aí a gente pensou. Primeiro é isso, assim, né? Eles vão juntos pegar um objeto. Então, se você já pensa no imaginário, seria, sei lá, uma bolsa que cai no chão, que é muito clássico. E a gente falou, não, vamos pegar, vamos brincar com. É isso, assim, como que a gente pode ir além? Eu acho que é isso. A gente olhou relações modernas, então vamos brincar com o vintage, que também hoje em dia é uma geração que se atrai cada vez mais, né? Por discos de vinil, por garimpo, por. é, brechós. E aí eu acho que foi aí que deu o clique, assim, de uma coisa muito original, de então vamos brincar com os amores contemporâneos, mas numa estética vintage, e que também a gente está falando de um projeto autoral e independente, né? Então a gente não tem um financiamento. Então a gente falou, cara, vamos pegar lugares que já são muito estéticos também. E a gente sabe a importância que é ter uma estética nas redes sociais, em que tem um monte de vídeos rolando e você vai para... tem um que vai te prender. Então, além, acho que do gancho que a gente precisa ter no roteiro, acho que o visual também é muito importante. Então, a gente começou a criar, então, esse visual de que a gente falaria sobre esse tempo antigo também, e a gente entendeu que Rita e Roberto, a gente está falando sobre o tempo, né? Então, histórias de quase amor para quem tem pressa. Então, a gente fala muito sobre o tempo. Então, para a gente começou a entender que o Roberto é esse cara que vive no passado e habita esses quases, porque os quases são as relações que elas aconteceram, só que elas acabaram, só que elas continuam reverberando dentro da gente. Então é quase que você ficar habitando ainda esse passado e que o Roberto carrega mais isso para a história. E a Rita é a menina que tem pressa, que ela já passou por muita coisa, então ela já quer saber a resposta. Tipo, eu posso entrar aqui? É seguro entrar aqui? Porque eu já passei por tanta coisa. Então, acho que como a gente está brincando com o tempo, por que não brincar também na estética, né? Então, foi aí que a gente criou toda essa embalagem. E é muito legal quando a gente encontra esse lugar, porque agora a gente pode brincar, né? Com todos os cenários, assim, de feira vintage. Então, já estamos pensando aí em novos cenários para essa história. E além dessa estética que você trouxe, até pelas redes sociais também, os personagens e as histórias são muito identificáveis. Eu lembro que quando eu assisti o primeiro episódio, eu acabei lembrando de histórias das minhas amigas, ou histórias pessoais mesmo. E os outros episódios também seguiu essa base de ser algo que acontece muito com a gente, é impossível não se identificar. E eu queria saber se você também se identifica com a Rita ou com o Roberto. Uhum. Então, eu acho que eu tenho um pouco dos dois, assim, porque é engraçado, porque na minha vida eu sempre tive muita. Eu sou uma pessoa ansiosa, assim, acho que por natureza, mas eu acho que, né, vivemos num mundo hiperestimulante, assim, né? Então, ansiosa, só que sempre foi num lugar mais individual e acho que muito atrelado à carreira, assim, também. Só que eu nunca tive tanta ansiedade em relação ao lado amoroso, assim. Eu acho que eu acredito que o sentimento ele é dono do seu próprio tempo e não tem o que a gente faça, sabe? Eu acho que tem um lugar de construir a relação e eu acho que ela tem que ser construída e tem que ser alimentada, mas também tem o tempo das coisas acontecerem, tem o tempo de você ser arrebatado por alguém, sabe? Por um encontro. Então, eu acho que cada um é de um jeito, assim, nas relações, e cada um carrega também um passado que reflete muito no comportamento de hoje. Então, hoje, alguém que é mais fechado ou mais protetor faz sentido, assim, porque ela já passou por muita coisa. Então, eu acho que o lado ansioso da Rita mais num lugar que eu me identifico de, eu já sei, é isso, eu já sei tudo que vai acontecer, sabe? Só que eu acho que eu sou mais Roberto nesses quase, assim, acho que eu acabo me entregando demais e aí depois vai carregando comigo essas histórias, sabe?
Mas é isso, eu e o Felipe, a gente fica compartilhando coisas individuais e também de amigos, do que tudo que a gente vê. Eu acho que é um grande estudo comportamental, assim, né? E que a gente vai se identificando. E quando você gravou o Call com o Cleo, eram bem mais monólogos, né? E agora é mais um trabalho em equipe, tem o Felipe. E você sentiu alguma diferença na hora de produzir? Ou para você não teve muita diferença? Eu acho que a Cleo, que foi esse meu primeiro projeto em monólogos, foi quase uma introdução a essa linguagem vertical e de redes sociais. Então, foi muito ali no começo, quando estavam surgindo ainda essas séries nesse formato. E a coisa do monólogo me trazia muita intimidade com a câmera. Eu acho que você brincar com isso no vertical é um lugar para você experimentar. É experimental, você coloca. Você brinca com os ângulos, assim, né? E essa personagem, ela acaba virando parte do seu feed. Então, é quase que mais uma amiga que você acompanha, assim. Então para mim, foi uma escola, assim, a Cleo, porque de fato eu escrevia, dirigia e gravava. Só que agora é muito diferente, assim. Eu acho que quando você tem uma troca com outro ator, né? E ainda com o Felipe, que a gente super se conectou. Eu acho que agora é só mais um passo, sabe, até de carreira mesmo artística. Eu acho que mais um amadurecimento de estar construindo com alguém que vai trazer. Tem vezes que a gente discorda, e aí a gente adora isso, porque eu consigo olhar coisas que eu não estava olhando, e ele também, sabe? E eu acho que ainda assim tem esse lugar de estar na direção, de estar no roteiro, de estar na edição, de estar na trilha. Eu acho que tudo isso vai te tornando mais completo, assim, e mais proprietário. Então, é isso, a gente recebeu uma indicação de direção no festival. Eu não imaginava que eu ia um dia receber uma indicação de diretora, assim, né? Só que eu acho que é isso, a gente vai escrevendo, já visualizando, e essas personagens já estão muito dentro da gente, né? Então, eu acho que, de fato, está sendo mais gostoso agora porque eu tenho uma equipe maior, né? E, aí, e que cada vez mais vai crescendo. Então, acho que essa é a diferença. E o legal do formato vertical também é que é como se fosse um respiro assim no feed, entre tantos vídeos muito rápidos ou muito longos falando sobre alguma informação. E aí tem esse formato vertical que nem o História de Quase Amor, que é um respiro. Você tá lá, vai ver uma historinha de 3 minutos que vai alegrar seu dia assim Ai, que no meio bom, do porque feed. é isso, eu acho que é quase uma responsabilidade também, porque, meu Deus, quanta coisa a gente olha ali, né? Então, e eu acho que é por isso que eu quis trazer no nome também, tipo, história de casamento para quem tem pressa, tanto pressa para se relacionar quanto pressa para consumir conteúdo. Então, acho que eu sempre gostei de trazer um pouco essa metalinguagem, assim, de realmente questionar o nosso comportamento com as redes também. A gente vê o quão é difícil criar uma história em 3 minutos e que tenha um gancho ali nos primeiros 3 segundos, e o quanto você negocia o seu lado artístico com um comportamento de redes sociais que você não pode ignorar, né? Então, é um grande aprendizado, assim, que acho que tá todo mundo, né, aprendendo, né? Eu acho que tá uma onda muito forte, muito legal de essas histórias verticais, e que quem faz cinema tá aí se adaptando, quem faz televisão tá entendendo esse lugar, assim. Eu acho que eu e o Felipe, a gente conseguiu se apropriar e entender um pouco a lógica. E para você, como atriz, tem muita diferença na forma de atuar por formato digital nas gravações tradicionais e até no teatro mesmo? Sim, sim, eu acho que como é isso, eu acho que aqui nas redes sociais a gente consegue ser mais experimental, assim. Então, eu me sinto. É uma liberdade diferente, assim, sabe? Então, você realmente pode inverter a lógica, assim, não tem muito uma estrutura certinha, sabe? Então, ao mesmo tempo, eu gosto muito dos tempos que a gente tem mais no cinema, assim, né? Então, dos silêncios, ter tempo para você saborear aquela cena. Então. E no teatro eu amo, assim, é desde pequena, até. Inclusive, eu e o Felipe, a gente tem vontade de levar essa história para o teatro, porque ele também é um super ator de teatro, e aí eu acho que ali não é editado, é a coisa que acontece no momento, sabe? Você não vai acelerar, você não vai estar fazendo outra coisa, e vai acontecer a mágica de só daquelas pessoas que estão naquele momento. Então, eu acho que
cada linguagem tem a sua beleza, e para mim, como atriz, o ideal é realmente uma carreira que passeia por tudo, porque eu gosto particularmente, né, dos três formatos, assim. E aproveitando também sobre o futuro da minissérie, o que que a gente pode esperar dos próximos episódios? Porque o último acabou assim, no momento que estava todo mundo esperando e ainda a gente não teve atualização. Não, mal começou, né? Porque assim, teve ali um mini beijo, não teve nem. Eles mal se conhecem, tipo assim, o que que eles fazem da vida? Qual a profissão deles? Qual é o sonho deles, né? O que aconteceu no passado? Por que que a Rita chegou naquela gota d'água quando ela estava ali na loja de vinil, né? Por que que ela já estava tão. Ou o que que aconteceu nesses 2 anos que o Roberto ficou seguindo ela? Por que que nunca conversou com ela? Então, assim, a gente tem muitas questões em aberto e que a gente já desenhou muitas delas. Então, a gente tem uma temporada aí bem mais longa, uma primeira temporada. Então, acho que para quem nos acompanha e resolveu amar Rita e Roberto, pode ficar feliz, porque a gente tem muita história já planejada e já escrita para uma primeira temporada. Porque é isso, assim, eu acho que tem muito a explorar, tanto o passado quanto o futuro, quanto eles ali, né? Então, eu acho que é isso, eles ainda vão para um date. Será que esse date vai dar certo, né? Então, tem muita coisa, assim. Então, o que podem esperar é muitos episódios ainda pela frente para a gente se apaixonar e para a gente ficar nervoso, com pressa de querer mais. E é isso, a gente está muito animado. Hoje é um dos projetos que eu mais tenho vontade assim de fazer, né? Eu acho que é muito bonito assim você criar suas coisas e hoje as pessoas estão co-construindo com a gente, eu acho, né? Eu acho que isso que foi legal da gente não ter já gravado tudo e ser uma obra ali fechada. Hoje a gente vai trocando com as pessoas que estão ali, vai trazendo junto, assim, né? Eu acho que quando a gente brinca com esse quase do nome, também faz as pessoas construírem com a gente. Então, né? Um quase beijo, e aí aquilo fica na imaginação, um quase encontro. Eu sei que vocês ficam meio nervosos, do tipo, vai logo! Mas acho que é meio sobre isso, né? A gente está questionando a pressa. Então, e o quanto a falha de comunicação das relações, então os dois gostam, mas não comunicam, aí se comunicam estranho, então esse vai e volta a gente vai trabalhar muito também, mas vai ser muito legal, assim, a gente está muito animado. Eu estou muito ansiosa para saber o que vai acontecer também. E sobre, agora para finalizar, eu queria saber se você tem algum conselho para as Ritas e os Robertos que acompanham os episódios e se identificam com a história dos personagens que a gente conhece até aqui. Olha, eu acho que é um pouco o que eu falei antes, assim, de eu acho que confiar muito no tempo das coisas, mas não deixar de verbalizar e de ir atrás do que você quer, assim, sabe? Eu acho que às vezes a gente fica na ansiedade de querer já racionalizar todos os sentimentos e definir tudo que existe, só que às vezes ainda está em construção, e aí às vezes você pode barrar ou fugir de uma história que poderia ser muito bonita por medo ou por pressa, sabe? Então, eu acho que a gente tem que confiar no tempo, mas também não deixar de verbalizar as coisas, porque eu acho que é na falta de comunicação que muita coisa também fica desajustada, porque fica com medo do que o outro vai achar. E eu acho que uma outra coisa bonita, assim, que a gente vem trazendo e que eu acho que é importante, assim, eu acho que quando a gente repensa a comédia romântica hoje em dia, acho que a gente tem que ser sincero, sabe? Tem que ser humano, porque eu acho que, sim, a gente quer ter o aspiracional, a gente quer sonhar, mas a gente também quer se identificar, né? Então, acho que é um pouco isso que a gente traz, assim, de coisas reais. Então, é, eu acho que eu acho que é isso, assim, a gente tem que. Ah, eu lembro o que eu ia falar. Sobre o passado, eu acho que a gente tem que saber falar sobre o passado também, porque às vezes as pessoas não querem saber. Ai, não quero saber quem você era antes, mas isso diz muito sobre quem essa pessoa é hoje. Isso justifica muita coisa até, dos medos e das inseguranças dela. Então, a gente também saber falar sobre os passados. Isso não quer dizer que a pessoa não vai mudar ou que ela não pode ser diferente, mas
eu acho que deixa a gente mais empático com o outro, assim, sabe? Então, tira um pouco do, ai, não é só sobre você, é porque ela já passou por muita coisa, ou ela tem medos, inseguranças, né, tipo, justificáveis, assim. Então, acho que é isso, mas, né, quando a gente fala de amor, muito- tem muitos caminhos e... Mas esses são os meus conselhos. Ai, muito obrigada, Amanda. O Wikipop News agradece pela entrevista e por essa conversa. E eu espero que todo mundo que assista a entrevista até aqui vá até as redes sociais da Amanda e do Felipe também, conferir os episódios que já tem lá. E fique de olho nos próximos episódios, que parece que vai vir muita coisa boa daqui para frente. Vai, obrigada, viu? Eu adorei. Obrigada por acompanhar, por gostar dessa história e continue acompanhando, porque vem muito mais.